Olá, segundos anos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender sobre a Revolução Científica que aconteceu no século XVII. Vamos ver o objetivo dessa aula? Identificar as características da Revolução Científica do século XVII. Compreender a importância do desenvolvimento do pensamento científico do século XVII. Então veja, aqui nós temos a imagem do homem vitruviano, do Leonardo da Vinci, né? Quem fez essa representação? Já falei, já me antecipei e falei, Leonardo da Vinci. Você sabe dizer a influência do Renascimento na Revolução Científica do século XVII? Então vamos lá. O homem vitruviano, de Leonardo da Vinci, sintetiza o ideário renascentista, humanista e clássico. Os artistas renascentistas e suas criações contribuíram para importantes mudanças, como a passagem do teocentrismo ao antropocentrismo, a adoção do pensamento crítico e a valorização da experimentação. Então veja bem, a Revolução do século XVII, a Revolução Científica, que vai acontecer de forma mais expressiva lá no século XVII, ela começa a partir do Renascimento cultural. Então nós vimos, vocês viram antes lá, renascimento comercial, renascimento urbano e só então o renascimento cultural. Durante o período do renascimento cultural, começa então um afastamento da igreja, um afastamento do pensamento religioso, ou seja, vai haver uma mudança então do teocentrismo para o antropocentrismo. Lembram lá que o teocentrismo era Deus no centro de tudo. A partir do antropocentrismo, que vai acontecer com o Renascimento, então agora o homem vai ser o centro. Por isso nós conseguimos perceber nas obras do Leonardo da Vinci sempre a busca do conhecimento, colocando o homem como centro. Por quê? Porque agora já havia essa liberdade para estudar, para conhecer esse indivíduo e a sociedade que cercava ele, para pensar sobre esse indivíduo. Então, na vida cotidiana, as pessoas passaram a ter mais liberdade, passaram a ter mais mobilidade, agora podiam sair dos feudos, enfim, ir para as cidades, E isso durante o Renascimento. Então, o Renascimento vai ser a base da Revolução Científica que vai acontecer no século XVII, tá? Então, veja, o Renascimento plantou a semente de uma Revolução Científica que floresceu no século XVI e principalmente no século XVII. Basta lembrar de alguns desenhos do Leonardo da Vinci como planador, que nós estamos vendo aqui, ó. Quais foram as inovações trazidas pela Revolução Científica do século XVII? Essa concepção de ciência começou a ser elaborada desde o fim da Idade Média, mas só atingiu sua primeira configuração sólida no século XVII, principalmente com Galileu Galilei. Esse movimento da história do pensamento científico é chamado por alguns pesquisadores de Revolução Científica do século XVII. Por quê? Porque então eles começaram a estudar o universo. Então agora, como havia essa liberdade religiosa, não se sentiam tão presos à religião, eles começam a estudar. E o Galileu Galilei vai fazer esse estudo, vai começar a explorar mais o universo, como funciona o planeta Terra, Ok, giramos em torno do Sol, porque antes acreditava-se que a Terra era o centro. No pensamento geocentrista, a Terra era o centro, e ele vai mostrar que não. Vamos ver o que vai acontecer com ele? Então veja, nossa primeira atividade. O Renascimento plantou a semente de uma revolução científica no século XVII. Explique o que foi a Revolução Científica do século XVII. Então, veja bem, vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão lembrar do que nós falamos aqui e vão responder essa questão e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da atividade então, segundo os anos. Veja, o Renascimento plantou a semente de uma revolução científica do século XVII. Explique o que foi a revolução científica do século XVII. Essa concepção de ciência começou a ser elaborada desde o fim da Idade Média, mas só atingiu a sua primeira configuração sólida no século XVII, principalmente com Galileu Galilei. Um dos avanços mais importantes do século XVI foi a teoria heliocentrista ou heliocentrismo, tá? Defendida pelo polonês Nicolau Copérnico. Segundo essa teoria, o corpo celeste que se encontra no centro do universo é o Sol, ao redor do qual gira um sistema de planetas, incluindo a Terra. Então, Nicolau Copérnico vai falar que o Sol é o centro e que os planetas orbitam ao redor do Sol. Veja, o heliocentrismo contrariava a doutrina católica baseada no geocentrismo, ou seja, aquela de que o centro do universo é ocupado pela Terra. Copérnico defendeu o heliocentrismo em 1543, no livro da Revolução das Esferas Celestes. A obra foi condenada pela Igreja Católica, Copérnico foi perseguido e sua obra foi proibida pelo Papa Urbano VIII. Então veja aqui, por que é importante nós observarmos isso? Embora eles estivessem avançando no conhecimento, ainda havia um entrave da Igreja Católica. Mas por que a Igreja Católica não aceitava isso? Primeiro, porque era um pensamento que contrariava o que ela acreditava. Segundo, porque se as pessoas acreditassem mais nos cientistas do que na igreja, a Igreja Católica temia perder o seu poder de influência sobre a vida das pessoas. Então, por isso, ela não se agradava. E é verdade que os conhecimentos científicos eles foram avançando muito pautado pela liberdade que a igreja foi dando aos cientistas, tá? Um dos cientistas que estudou a teoria heliocentrista de Copérnico foi, então, Galileu Galilei, que viveu entre 1564 e 1642. Galileu aprofundou a teoria de Copérnico e publicou suas descobertas no livro O Mensageiro das Estrelas, em 1610. Nessa obra, ele defendeu a ideia de que o sistema solar pertencia a uma galáxia. Então, ele vai além do Copérnico. Ele não só diz que o Sol é o centro, que os planetas orbitam ao redor do Sol, mas ele também diz que faz parte de uma galáxia, né? De um sistema maior ainda, que hoje a gente sabe que pode existir outras galáxias, né? Mas então ele vai além ainda do Copérnico. O que será que vai acontecer com ele? Veja, ele foi advertido publicamente em 1616, e as autoridades eclesiásticas exigiram que ele desmentissem a sua teoria. Como ele se recusou, ele foi preso pela Inquisição. Para escapar da morte, ele teve que voltar atrás e negar suas ideias. Recentemente, o Papa pediu perdão por esse equívoco, reconheceu que foi um erro da Igreja e se desculpou por terem condenado as ideias do Galileu Galilei, tá? Mas, mesmo assim, né, ele teve que desmentir para que ele não fosse morto pela Inquisição, tá? E aqui Galileu de frente para a Inquisição Romana, né, uma pintura do Cristiano Banti. Vamos para a próxima atividade, pessoal? Então veja, um dos avanços mais importantes do século XVI foi a teoria heliocêntrica, defendida pelo polonês Nicolau Copérnico. Por que a obra foi condenada pela Igreja Católica? Tranquilo, né? A gente acabou de falar sobre isso. Vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção então dessa atividade, pessoal? Veja, um dos avanços mais importantes do século XVI foi a teoria heliocêntrica, defendida pelo polonês Nicolau Copérnico. Por que a obra foi condenada pela Igreja Católica? O heliocentrismo contrariava a doutrina católica baseada no geocentrismo, ou seja, aquela de que o centro do universo é ocupado pela Terra. Por isso, a Igreja Católica condenou essa descoberta, tá? Veja aqui, ó, a Revolução Científica avançou no século XVII, apesar das perseguições católicas. Foi inspirada pelo racionalismo filosófico, um sistema de pensamento que, sem negar a existência de Deus, buscava a fundamentação do conhecimento na razão humana. O francês René Descartes é considerado o pai do racionalismo moderno. Perceba uma coisa, pessoal, eles não negavam Deus, né? Durante algum tempo, inclusive, falavam que os cientistas negavam Deus. Não, eles não negavam Deus, mas eles procuravam avançar nos estudos e buscar uma explicação a partir da razão, de forma racional. E veja, e ali nós lemos que o conhecimento foi avançando apesar, né, da Igreja Católica não gostar muito disso, não querer. Por quê? Porque dentro da própria Igreja Católica, os próprios membros do clero eram estudiosos e eram curiosos. Então, mesmo que havia proibição, mas havia os clérigos que também avançavam no conhecimento, tá? E aí isso gerou uma certa liberdade para que o conhecimento continuasse avançando, ok? O inglês Isaac Newton, no livro Principia, de 1686, se propôs a explicar por que os corpos e os objetos caem. Segundo sua teoria, todos os objetos da Terra são suficientemente pesados para serem atraídos pela força do planeta. Com essa descoberta, Newton foi considerado o pai da física. Por isso também que os estudiosos falam que seria impossível o mundo ser uma pizza, né? Porque ele tem essa força de atração, tá? Newton explica essa questão, né, da força dos corpos, enfim, e acaba sendo considerado, então, o pai da física, tá? A Revolução Científica do século XVII abriu caminho para estudos cada vez mais aprimorados em vários campos do saber científico. Começou na era renascentista, né? Os conhecimentos só eram considerados corretos depois de confirmados pela experiência e razão, surgindo assim um método científico. A partir desse período, a ciência separou-se da teologia. Então, e o método científico, de forma geral, assim, numa linha, de forma linear, a gente pode falar que ele é aplicado até hoje, que é o quê? A observação, a experimentação e a conclusão, né? Chegar a um resultado. Então, eles criaram. Então, foi essa revolução do século XVII que criou esse método científico para poder comprovar que o conhecimento, né, que eles estavam certos, enfim, chegar a um resultado e poder comprovar aquele conhecimento, ok? Vamos para a nossa próxima atividade? A revolução científica continuou avançando, apesar das perseguições da Igreja Católica. Qual foi o pensamento que inspirou a Revolução Científica? Novamente, copie a questão no caderno, lembrem do que nós falamos nos slides anteriores, façam, coloquem a sua resposta e depois nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção dessa atividade, pessoal? Então, venham cá. A Revolução Científica continuou avançando, apesar das perseguições da Igreja Católica. Qual foi o pensamento que inspirou a Revolução Científica? A Revolução Científica foi inspirada pelo racionalismo filosófico, um sistema de pensamento que, sem negar a existência de Deus, buscava a fundamentação do conhecimento na razão humana. Então, veja, retomando só um pouquinho, foi inspirada no racionalismo filosófico, né? Que não negava Deus, mas buscava a explicação a partir da razão humana. Vamos fazer então uma retomada da nossa aula, pessoal? O que nós vimos nessa aula? O que era exatamente a Revolução Científica do século XVII, né? O Renascimento inspirou essa Revolução Científica. Por quê? Porque a partir do Renascimento, os estudiosos começaram a buscar explicação para as suas indagações, né? E começaram a se afastar da igreja. Então nós vamos ter ali um momento que vai mudar do teocentrismo, que era Deus o centro de tudo, para o antropocentrismo, onde o homem vai ser o centro. Então nós vamos ter a valorização do indivíduo, né? As características todas ali do humanismo, né? O racionalismo, ou seja, agora vai se buscar a explicação na razão. O hedonismo, esse indivíduo vai poder ter prazer, ter alegria, vai poder mudar, vai poder fazer suas escolhas. Tudo isso estava compreendido no pensamento renascentista, que vai ser a base para a Revolução Científica do século XVII. Porque a partir desse pensamento mais livre e racional é que eles vão buscar o conhecimento em várias áreas, né? A razão e a ciência começaram a ganhar então reconhecimento e estudos mais apurados, né? Nomes como Nicolau Copérnico e Galileu Galilei avançaram muito nos estudos das observações científicas. Foram punidos pela igreja, né? Precisamos lembrar que o Galileu Galilei teve que negar o seu pensamento. E só então, mais tarde, o pensamento dele é aceito. Mas esse conhecimento não estava perdido, né? Por quê? Porque ele pôde comprovar isso, né? Tinha como comprovar isso. Outro nome foi Isaac Newton, então, que avançou ainda mais nas experiências científicas, revolucionando vários campos do estudo. Então, vai ser o pai da física, né? Vai se tornar o pai da física por conta de mostrar, comprovar sobre a força dos corpos e a atração dos corpos, né? Então, veja, vários cientistas vão se destacar nesse momento, né? Com o conhecimento. E aí vai rompendo com a igreja. Então, deixa o geocentrismo, agora o heliocentrismo, deixa o teocentrismo, antropocentrismo, e aí vai avançar. Apesar de a igreja não gostar muito, o conhecimento científico vai avançando. Cria um método científico, né? Descartes cria um método científico, que é a forma, como ainda hoje, de certa forma, é usado para comprovar algo. Então, observação, experimentação e aí a comprovação. Então, graças a esses indivíduos, né, é que hoje a ciência é tão avançada. Eles tiveram que trilhar esse caminho aí árduo, confrontar, de certa forma, né, a igreja para poder avançar, para que hoje os cientistas tivessem a liberdade que eles têm para poder avançar no conhecimento científico ainda mais. Tudo bem? Foi isso que nós vimos nessa aula, segundos anos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.